Olá! Eis que, de repente, os clubes brasileiros começaram a cair nas artimanhas táticas dos adversários estrangeiros, incluindo aí os sul-americanos. E a mídia garante que nosso futebol está superado, até mesmo, pasmem, pelos nossos vizinhos, entre eles, alguns velhos fregueses de caderno. Sendo assim, vale voltar no tempo e no espaço. E essa é a principal missão do baú, para explicar que isso não é nenhuma novidade. Vejamos, pois. Mergulhada na Segunda Guerra Mundial, a Europa praticamente saiu de cena entre os anos de 1939 e 1945, período de duração do conflito. Logo, o River Plate, montado pelo técnico Renato Cesarini, transformou-se no modelo que tornou o futebol argentino superior ao brasileiro. Não só nos clubes, mas também na seleção. Procure o seu avô e pergunte a ele sobre um ataque formado por Munhoz, Moreno, Pedernera, Labruna e Lostal. Em fevereiro de 41, portanto lá se vão mais de 70 anos, Flamengo e Fluminense excursionaram a Rosário e a Buenos Aires e levaram surras formidáveis. O rubro-negro jogou 5 vezes e perdeu 4. O tricolor foi derrotado nas 5 partidas que disputou. Como se não bastasse, um combinado formado por jogadores de Flamengo e Fluminense caiu inapelavelmente por 3-1 diante de uma seleção de Rosário. Revoltado com os vexames, o Jornal do Brasil publicou o polêmico editorial intitulado Verdades que precisam ser ditas. É necessário ser cego, apaixonadíssimo ou nada a entender do assunto para não ver que, presentemente, nós não estamos em condições de enfrentar, em pugnas de futebol, não só os argentinos, mas outros dos nossos adversários da América do Sul. Que os clubes se permitam o direito de exibir, no estrangeiro, um padrão de jogo e de disciplina compatível com qualquer centro de esporte regularmente adiantado, é uma coisa que está a exigir providências acauteladoras do nosso bom nome esportivo, vociferou o velho matutino. O JB andou exagerando, mas o fato é que a sua reivindicação não demorou a encontrar eco no governo federal. No dia 16 de abril de 1941, o presidente da República, Getúlio Vargas, assinava o decreto 3.199, que estabeleceu as bases de organização das modalidades esportivas em todo o país. E o futebol brasileiro passou a adotar, enfim e definitivamente, pasmem, as regras ditadas pela FIFA. Antes, até jogadores expulsos de campo podiam ser substituídos, por solicitação, às vezes, dos próprios árbitros. Acreditem se quiserem. A medida, tomada pelo presidente da República, consolidava o profissionalismo no futebol e regulamentava a formação universitária em educação física, emprestando, a partir daí, maior dignidade aos técnicos de futebol, embora tal profissão estivesse longe de ser oficialmente reconhecida. Até o fim dos anos 30, a maioria esmagadora dos técnicos era obrigada a se reunir com os cartolas antes das pré-eleições para explicar-lhes o esquema de jogo a ser aplicado. E ainda tinham que suportar os mais rocambolescos palpites. É bom que se diga que a única possibilidade de se conhecer o futebol que se jogava fora do Brasil era ir ao exterior, pois embora o rádio já pudesse transmitir algumas partidas importantes dos nossos times lá fora, como por exemplo a dos campeonatos sul-americanos, não havia videotape e, é claro, a televisão. No entanto, escaldados com os vexames vividos pela dupla Fla-Flu na Argentina e escorados nos novos ventos que sopravam, os treinadores de Flamengo e Fluminense, Flávio Costa e Ondino Vieira, que por sinal era uruguaio, saltaram à frente dos demais colegas na busca de soluções que fizessem o futebol brasileiro progredir, especialmente no aspecto tático. Antes rebeldes, os jogadores passaram a se adaptar
a rígida disciplina de regras e de esquemas. Ao longo do tricampeonato carioca, que conquistou com o Flamengo entre 1942 e 1944, Flávio pôs em prática o esboço da chamada diagonal, uma variação do esquema WM, em que os três médios se dispunham em uma linha diagonal. No Flamengo, o treinador a utilizou a partir da direita, com Biguabri e Jaime. Ao transferir-se para o Vasco em 1947, implantou a partir da esquerda, com Jorge e Danilo Alvim ali do amparo. É importante ressaltar que os jornais, por um hábito conservador, insistiam em fornecer as escalações na disposição 2-3-5, embora na prática tal combinação já estivesse há muito superada. Como todo mundo sabe, o Brasil perdeu a Copa de 50 para o Uruguai, dentro do Maracanã. Mas crescemos sob todos os pontos de vista e conquistamos 5 títulos mundiais. Uma nova Copa está a caminho. Disputaremos novamente dentro de casa. Será que não está na hora de refazermos os nossos conceitos? Ou vamos perder outra em pleno Maracanã? Após o Carnaval tem mais baú. Até lá.